Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Pastor Francisco Soares, pastor na Igreja Missionária Pentecostal no Brasil, a rua José Dobner, número 60, Jardim Santa Lúcia, Campinas. Nós estamos hoje gratos a Deus, sabendo que Deus é fiel, poderoso. Deus é o nosso refúgio e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Sabemos também que sem Deus não dá. Não há outro Deus além de ti. E nós, como igreja, estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor, para falar com Deus, para glorificar o nome santo do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para bendizer que Ele é bom, que Ele é bom e que Ele é bom. E que as suas palavras duram para sempre. Vamos neste momento orar ao Senhor. Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, na Tua presença, Senhor, nós nos encontramos mais uma vez, Senhor, neste dia. Porque, Senhor, não é a primeira vez que nós falamos contigo neste dia, Senhor. Pai, venha ser presente em nossas vidas. Venha, Senhor, nesta noite visitar a cada irmão, a cada irmã que está na tua casa, no teu lar, a cada irmão, Senhor, que está participando conosco, seja no trabalho, seja, Senhor, na tua casa, juntamente com a sua família. Pai, estenda tuas mãos de poder, de glória, de vitória. Pai, sabemos que os dias são maus, mas nós sabemos que o Senhor está em todos os dias. Pai, o Senhor, a tua palavra diz que a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra reina para sempre, Senhor. Então, Senhor, nesta noite, fala conosco. Alegra, Senhor, os nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, venha como incenso. Que o nosso louvor venha como incenso suave às tuas narinas. E que a tua palavra venha como remédio, Senhor, para a nossa alma. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Pai, a cada irmão que porventura esteja em casa angustiado, triste, cabisbaixo, levanta, Senhor, para a honra e glória do teu nome e dai a tua paz, a tua graça. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos nesta noite adorar ao Senhor mais uma vez com 2 hinos da harpa cristã para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Número 187. 187. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Mais perto, meu Deus, de ti. Aleluia. Número 187. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar,
mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel será padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos louvar um hino bastante conhecido, 212. Da harpa cristã, os guerreiros se preparam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória,
se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem urioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós, irmãos, vamos dar continuidade ao livro de Jó, aonde nós estávamos meditando. Nós falamos na semana passada sobre Jó, capítulo 8. Vamos hoje falar ao Senhor no livro de Jó, capítulo 9. Também nesta noite, queremos saudar com a paz do Senhor os nossos irmãos que está conosco pela internet. Está conosco nosso irmão Zion, lá de Aguaí. Também conosco nossa irmã Fabiana Neves. Nosso irmão Arnoldo, pastor Arnoldo. Deus abençoe sua vida, está conosco aqui também. E também está conosco o Wilson Lopes, a nossa irmã Tina, nossa irmã missionária Maria Aparecida, nossa irmã Fabiana Pares, nossa irmã Josefa, nosso irmão Orlando, Deus abençoe, nossa irmã Sônia Ramilo, Deus abençoe, também conosco o irmão Brian, Deus abençoe, irmão Brian, em nome de Jesus, nossa irmã Alzira, Deus abençoe, também conosco nosso irmão José Everaldo, Deus abençoe, conosco também nossa missionária Monadir, Deus abençoe, a nossa irmã diaconisa Tia Cris, Deus abençoe, nosso irmão Marcelo, Deus abençoe, Janete Brito, Deus abençoe, também os irmãos do Jardim Maracanã, que Deus abençoe, também os irmãos da Vila Georgina, Deus abençoe, os irmãos do Bandeiras, Deus abençoe, e também os irmãos do Jardim São José, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Pastor Mariano, dá uma saudação aí ao povo,
em nome de Jesus. Glória a Deus, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos e que os irmãos possam abençoar outras pessoas também, compartilhando esse estudo da palavra de Deus, que será para a edificação da nossa vida espiritual. Amém. Também nosso irmão Fernando, dá uma saudação, irmão Fernando, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão em casa. Eu quero saúdo os irmãos. Peço para que os irmãos estejam orando por essa situação que nós estamos passando nesse momento, né? É um tal de vai, vem, e os irmãos queriam estar conosco, mas os irmãos vão se alegrar com a palavra de hoje, eu creio. Amém, glória a Deus. Também aqui, saudar com a paz do Senhor, a nossa irmã Zilda, lá da Zil Pastéis, lá do Vila Georgina. Que Deus abençoe irmã Zilda, também sua esposa, sua filha, que Deus possa abençoá-lo rique e abundantemente, em nome de Jesus. Vamos falar, irmãos, Jó, capítulo 9, e entender um pouco sobre este homem que muito nos inspira nesta noite, nesses dias, na atualidade, aonde nós aprendemos com Jó no capítulo 1, mas também aprendemos com Jó no capítulo 2, 3. No 1, Jó está vendendo azeite. Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 2 e 3, capítulo 3, Jó já começa com uma depressão, e creio que uma das mais profundas da Bíblia. Depois os seus amigos começam a apontá-lo como se ele tivesse devendo alguma coisa. Se não bastasse isso, levanta também o outro amigo. Nós falamos de Elifaz ou Elifaz. Depois também vem o seu outro amigo, Bildade. E a cada um aqui, irmãos, vem com uma afronta para Jó, dizendo: Jó, confessa, Jó, você errou, Deus é justo, Deus jamais estaria trazendo para você um peso que você está passando. Jó, aquele que confessa, Jó. E Jó, irmãos, eu diria, sendo martirizado, sendo aqui crucificado. A palavra que nós achamos na última semana é como se Jó tivesse num pau de arara para ir confessar algo que ele não fez. Porque ali no pau de arara, antigamente tinha, não tem mais. Creio que não tem, né? Mas antigamente diziam as pessoas que em algumas delegacias o preso confessava até o que não fez. Mas Jó aqui estava na mesma condição para que ele viesse a falar algo que ele não fez. E Jó aqui está sendo firme com os seus amigos. E aqui chegou a hora de Jó tentar querer responder a Deus alguma coisa. Mas o próprio título do capítulo 9 diz: Jó é incapaz de responder a Deus. Vamos ler o verso 1 do livro de Jó, capítulo 9, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jó respondeu e disse: Na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a 1.000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ele é o que remove os montes, sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol, e este não sai,
e cela as estrelas? Quem sozinho entende os céus e anda sobre os altos do mar? Quem fez a Ursa, o Órion, os sete estrelos e as recâmaras do sul? Quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar e maravilhas e tais que não podem contar? Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem pode impedir? Quem lhe dirá que fazes? Não pode, Deus não revogará a sua própria ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores do Egito. Como então eu poderei responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? E a ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Ainda que eu chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz, porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas, sem causa. Não me permite respirar, antes que me farta de amarguras. Se trata da força do poderoso, ele dirá, eis-me aqui. Se de justiça, quem me citará? Quem me citará? Ainda que eu seja justo, e a minha boca me condenará, embora seja eu íntegro, e ele terá por culpado. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Para mim tudo é o mesmo, por isso digo, tanto destrói ele é o íntegro como o perverso. Se alguém flagela, mata subitamente, então ele se rirá do desespero do inocente. A terra está entregue nas mãos dos perversos. Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele o causador disso, quem é logo? Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Passarão como barcos de junco, como águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, e eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que me não terás por inocente. Serei condenado, porque pois trabalho e eu em vão, ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás do lodo. As minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é homem como eu. E quem eu responda, vindo juntamente a juízo? Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos e tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o teu terror. Então falarei sem o temer, do contrário, não estaria em mim. Nós temos aqui, irmãos, um homem que a própria Bíblia diz que ele é reto, fiel, temente a Deus e desviava do mal. Esse é o nosso irmão Jó. E aqui nós temos Jó falando com Deus que ele não seria capaz de contender com Deus, de questionar Deus, de brigar com Deus, porque ele já logo começa, irmãos, Jó 9:1. Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim é, porque como pode um homem ser justo para com Deus? Jó aqui está dizendo da seguinte forma: não há homem justo diante de Deus. Porque por mais que o homem se fala ou ache que é justo,
na presença de Deus, irmãos, as coisas é um pouco diferente quando nós, muitas das vezes, nos comparamos com outro irmão, nos comparamos com uma outra pessoa, nos comparamos com um pastor, com uma missionária, nos comparamos com um tio, uma tia, nos comparamos com um presidente, com um deputado, com um vereador. Às vezes nós nos sentimos tão pequenos diante dele, ou às vezes nós, até diante de alguns amigos, muitas das vezes nós achamos que nós somos inferiores. E aqui Jó está dizendo o seguinte: diante de Deus, quem pode ser justo? Se Deus é a própria justiça. Quem pode imaginar diante de Deus, querer compreender alguma coisa, querer dar explicação, querer explicar, ou até querer perguntar o porquê do sofrimento. Jó, no capítulo 9, verso 3, ele disse: se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Como, irmãos, nós vamos contender com Deus diante do que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo um período difícil, nós estamos vivendo momentos terríveis. Quantas famílias perderam seus entes queridos? Eu tenho tinha um tio que faleceu no sábado depois da minha avó. Minha avó faleceu na quinta-feira, dia 3 de abril, esse mês. No sábado, dia 5, um tio meu faleceu de Covid e ele foi enterrado às 3:30 da manhã. Às 3:30 da manhã, lá em Brasília. Eu já tinha voltado para cá. Ontem, dia 15, minha avó, se tivesse entre nós, completaria 92 anos de idade. O que Jó está dizendo aqui é: como que eu, neto, vou pedir explicação para Deus por que ele recolheu minha avó? Eu, sobrinho, como que eu vou contender com Deus, pedindo explicação por que ele permitiu que meu tio fosse de Covid e mais, fosse enterrado, sepultado às 3:30 da manhã? O que Jó está dizendo aqui: quem sou eu para questionar Deus, para perguntar para Deus, para falar apenas uma coisa na presença dele? Quem somos nós para questionar Deus, o que está acontecendo no mundo? O que Jó está falando é: quem sou eu na presença do Deus vivo? Interessante que Jó aqui começa dizendo no verso 4: ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? O que ele está dizendo? Deus não só é sábio, e quem é eu, Jó, diante do meu conhecimento, perto da sabedoria de Deus? E se não bastasse isso, ele ainda fala: ele é sábio, ok, mas não só isso, ele é sábio e grande em poder. E quem contendeu com ele e teve paz? Aqui nós vimos também a sabedoria de Deus na vida de Jó.
ele reconhecendo quem é o Deus que ele serve. Embora eu e você lemos o livro de trás para frente, e nós sabemos que lá no capítulo 42, ele vai olhar para o céu e dizer: antes conhecia de ouvir falar. Jó está falando do Deus dele só de conhecer, só de ouvir falar. Jó está falando do Deus dele aqui, sem de ver, sem contemplar o Deus que ele serve. Você é capaz de falar do tamanho do seu Deus sem ver? Só porque ouviu alguém pregar, alguém falar da grandeza desse Deus? É o que Jó está fazendo. É o que Jó está falando. E Jó está dizendo aqui: não conheço ninguém que foi contender com ele e saiu de lá com paz. O que Jó está falando aqui é: eu tenho que aceitar o que Deus está querendo falar comigo. Eu me lembro, um tempo atrás, que não faz muito tempo assim, tinha um comercial na rádio CBN. Se eu não me engano, era daquela empresa Clima Tempo. E ela usava uma frase de efeito que me marcou muito. O porquê, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque eu quero tentar entender, diante desta pandemia, igrejas com as portas fechadas, bancos vazios, o que nós estamos aprendendo com isso? O que nós como crentes, o que nós como cristão, como salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, o que tudo isso está nos ensinando? Por quê, pastor? Você de repente achou que eu tinha esquecido daquela empresa Clima Tempo e o que ela falava e qual era a frase de efeito? A frase de efeito era: o céu fala, a gente entende. Por quê? Ela estava querendo vender a previsão do tempo para os fazendeiros, para aqueles que plantam lavoura, para que eles viessem se preparar, se vinha ter chuva ou se vinha ter sol, se ia ter frio ou se ia ter calor. E uma empresa dizendo: o céu fala e nós entendemos. Eu quero perguntar para mim e para você que está nos assistindo, que está cultuando conosco nesta noite, o que nós temos aprendido com o céu falando a respeito de tudo isso que nós estamos vivendo, de tudo isso que nós estamos vivenciando. Como assim, pastor? Nós aí de repente temos a notícia que as igrejas voltam a abrir no domingo. E aí eu mesmo pedi para minha esposa: olha, divulga já no grupo, nós vamos ter a Santa Ceia de manhã e vamos ter a Santa Ceia à noite. Aí agora à tarde, o prefeito de Campinas solta um comunicado dizendo: ei, as igrejas podem funcionar a partir de domingo, só que das 11 da manhã às 19 horas. Já liguei para minha esposa: Luciana,
nós estaremos cancelando a Santa Ceia no domingo de manhã. Volta com a sua escola dominical no Google Meet. E nós teremos o culto presencial de Santa Ceia no domingo, das 17 às 19. E a pergunta é: o que nós estamos aprendendo com tudo isso que nós estamos vivenciando? Por que nós estamos falando assim? Porque se de tudo que está acontecendo, nós não estivermos aprendendo nada, nós temos que aceitar Jesus de novo. Glória a Deus. Nós tivemos aqui um probleminha técnico com a nossa internet, mas aqui nós já voltamos em nome de Jesus. Então aqui, irmãos, Jó, em nenhum momento ele questiona Deus, até o momento. Até o capítulo 9, Jó está falando da grandeza do Deus que ele serve. Até o capítulo 9, Jó está falando do tamanho do Deus dele. E nós estávamos falando na última transmissão, até haver interrompido por problemas técnicos da nossa internet. Os irmãos aqui já estão voltando. Jó em nenhum momento vem aqui a questionar, blasfemar, murmurar contra o Deus que ele servia. E aqui, a grande situação que nós estamos aqui falando é: nós conhecemos o livro de trás para frente, aonde nós, no capítulo 42, nós entendemos e vimos, já lemos, que Jó vai falar: antes conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. E até o capítulo 9, que nós estamos lendo, até o capítulo 41, Jó conhecia Deus só de ouvir falar. E só de ouvir falar, ele era reto, fiel, temente a Deus e desviava do mal. Imagina, depois do capítulo 42, que termina ali, mas quais as qualidades atribuídas a Jó por Deus, uma vez que Jó agora conhece Deus não só de ouvir falar, mas dos olhos dele contemplar. Deus, irmãos, é tão magnífico que o próprio Jó aqui começa dizendo: como é que eu posso questionar a Deus por aquilo que eu esteja vivendo? Como disse o pastor Mariano, Jó estava vivendo de período de dificuldade, período de escassez, período de fome, período de doença, período de ter perdido os bens, perdido os filhos. Nós que estamos achando que estamos passando por dificuldades, multiplica o que você acha que nós estamos passando por 1000 o que Jó passou. Também queria saudar com a paz do Senhor o nosso irmão Idalino. Ô irmão Idalino, paz do Senhor. Aprendi a amar o Senhor e é de graça. Deus abençoe também a pastora Durvalina e a nossa irmã Manuela Vitória, que completou mais um ano de vida nesta semana. Que Deus abençoe nossa irmã Manu, em nome de Jesus. Então, pastor Mariano, o capítulo 9, capítulo 8, Bildade acusa Jó. E no capítulo 9, Jó não vai contender. você não vê Jó respondendo a Bildade. Ele vai falar com Deus, ele vai engrandecer a Deus. É diferente. Um homem que só ouviu falar de Deus, mas o só ouvir falar a respeito de Deus já foi o suficiente para mudar a sua história.
já foi o suficiente para deixar Satanás irritado com ele, a ponto de pedir para Deus para tirar tudo aquilo que ele tinha. Então veja que ele só ouviu falar, mas ouviu o que ele ouviu a respeito de Deus, já foi suficiente para mudar a sua história. E mesmo perdendo tudo, ele não vai questionar. O inimigo está acusando ele, e ele não vai falar com o inimigo. Ele não vai falar com aquele que se dizia amigo, que era na verdade inimigo. Ele vai engrandecer a Deus. Ele vai dizer que grande é o Senhor em seu poder. Nenhum momento ele vai contender com aqueles que estavam ali afrontando. Mas todos os momentos ele vai engrandecer a Deus. Porque ele entende, a vida dele está nas mãos de Deus. E tudo aquilo que ele está passando, era Deus que estava permitindo. E quando Deus permite algo na nossa vida, e quando nós compreendemos isso, nós não vamos dar legalidade ao inimigo para que ele possa nos acusar, para que ele possa continuar as suas afrontas. Mas Jó é diferente. Enquanto o pastor falava, eu comecei a imaginar. Bildade no capítulo 8 afronta, e ele não pede direito de resposta. Não. Ele não faz uma contestação contra razoando o que Bildade tinha falado. E Bildade está escutando, ele fala todas as palavras. Eu acho que Bildade ficou mais furioso ainda. Eu estou falando que ele está em pecado, eu estou falando que ele está errado. E ele está falando do Deus dele, ele está glorificando o tamanho do Deus dele. Meu irmão, bateu a crise, glorifica a Deus. Chegou o Covid, glorifica a Deus. Perdeu o emprego, glorifica a Deus. Não sabe o que está acontecendo, glorifica a Deus. Não vá lá responder no Facebook o que alguém te acusou, pelo amor de Deus. Não dê a voz ao inimigo. Por quê? Qual que é o plano principal de Satanás? É tirar o nosso foco, tirar a nossa visão. Enquanto ele está falando, Jó, você errou, Jó, você pecou, ele está falando, meu Deus é grande, meu Deus é poderoso, meu Deus é importante, não há ninguém maior que o nosso Deus. E ele diz, ele é sábio, ou seja, ele sabe o que está fazendo. Aleluia. Ah, mas você pecou, Deus é sábio, Deus sabe o que está fazendo. Você está nessa situação, Deus é sábio, Deus sabe o que você está fazendo, Deus sabe o que está fazendo. Então, ele entende que Deus está no controle da vida dele. E não adianta, se Deus está no controle da vida, ele compreende. É Deus que me justifica, é o Senhor que está no controle da minha vida. E o que ele fizer, ele está feito. É isso que ele está dizendo. Ele está falando o seguinte, meu irmão. Diabo, por mais que você venha querer falar para mim alguma coisa, meu Deus é sábio. E se ele é sábio, alguma coisa ele está aprontando. Alguma coisa ele quer ensinar. Se não a mim, há uma geração que vai vir após mim, que vão debater, que vão ser ensinados com a minha vida. Irmão, como nós vamos tentar compreender a vontade de Deus? Eu fico aqui imaginando Jó falando, Deus é sábio. E por mais que Jó também fosse sábio para poder entender isso, ele jamais imaginaria que viria uma geração pós que nós estaremos pregando sobre a vida dele e ensinando a muitas pessoas através da vida de um homem, igual a mim, igual a você. Como entender ou contender com Deus, irmão? Se você acreditar, ele é Deus. Se você não acreditar, ele é Deus. Se você duvidar, ele é Deus. Se você não duvidar, ele continua sendo Deus. Se você murmurar, ele é Deus. Se você deixar de murmurar, ele continua sendo Deus. E a coisa aqui interessante é que Jó não parou para dar ouvido a Satanás.
me perdoe aqui, me perdoe mesmo, que eu vou dizer, não parou para dar ouvido a Satanás travestido de humildade, que veio para acusar, que veio para afrontar. Às vezes, irmão, Satanás não vem, mas manda o seu funcionário. Às vezes Satanás não vem, mas usa alguém dentro da tua casa para te afrontar. Às vezes Satanás não vem, mas manda um comissário para te acusar. Por quê? Vamos lá, o inimigo veio, te acusou, te afrontou. E o que você falou? Estou fazendo para a igreja por amor e está me acusando, não vou mais na igreja. Ou não é isso que acontece nos dias de hoje, irmão? Ah, eu só queria ajudar. Já que eu estou atrapalhando, eu não vou mais. Quem ganhou? Você não vindo mais? Satanás. Levanta a sua cabeça. Tá difícil, mas o Senhor falou e nos avisou: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci. E a nossa vitória, irmãos, me perdoe, não está aqui. A nossa vitória está no céu, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Para você entender o que você está fazendo de passagem, eu tive que ir para Brasília na sexta-feira, dia 4, e voltei no sábado, dia 5. Eu fui em Brasília de passagem. Imagina se alguém tivesse me irritado em Brasília. Meu tempo lá era curto. Era de um dia, era uma noite só. Se o seu tempo aqui é curto, meu irmão, está dando ouvido ao que o diabo está te afrontando. Está dando ouvido à habilidade a ele faz. E está esquecendo de dar ouvido a Deus que te formou, que é sábio e sabe o que está fazendo. Se você não entender o que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão, você vai voltar a estaca zero. Você vai voltar a estaca zero, se você não entender o que Deus está fazendo. Por quê, pastor? Porque, irmãos, o próprio Jó, que perdeu 10 filhos, perdeu amigos, perdeu funcionários, que morreu naquele evento. Porque, o que diz lá? Jó, só eu vim, só eu sobrei para poder te dar notícia. Um dos seus servos. Tem situações que nós passamos que a vontade é abrir um buraco e entrar dentro. E você fala assim: não quero mais saber de nada. Ou você não já falou isso? Sabe o que Jó está dizendo? Meu Deus é sábio. Aleluia. Meu Deus sabe o que está fazendo. E Jó, ele não repreende os seus amigos, mas o capítulo 42, pastor, veja o verso 7, que diz que Deus repreende os 3 amigos de Jó. Nós não contemplamos Jó repreendendo os seus amigos, mas vamos ver lá no capítulo 42, vai chegar lá, mas Deus vai responder os amigos de Jó, Deus vai repreender os 3 amigos de Jó, verso 7. Pastor, pode ir. Jó 42, 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Então Deus vai se irar com os 3 amigos de Jó. Interessante que antes de Deus mudar o cativeiro de Jó, virar o cativeiro, Deus vai falar para os seus amigos, para eles tomar novilhos, carneiros, e ir até Jó.
e ofereciam holocausto. E quem teria que orar para que Deus recebesse o holocausto seria Jó. Ou seja, a vida desses homens, o sacrifício deles, estaria nas mãos de Deus. Jó teria que orar. Se Jó resolvesse pagar com a mesma moeda com que eles fizeram lá atrás, eles não iriam receber, o sacrifício deles seria em vão. Aquilo que eles estavam ofertando, Deus disse: vocês têm que, a minha ira está contra vocês. Ou seja, a vida de vocês está nas mãos de Jó. Para vocês não morrer, pega um sacrifício e oferece. Agora, pega esse sacrifício e oferece o holocausto, que é queimar o animal por inteiro, mas quem vai orar para eu receber esse sacrifício não é vocês, é Jó. Ou seja, a vida de vocês está nas mãos de Jó. Se Jó não orar, vocês morrem. Mas se Jó orar, vocês vão viver. Se Jó quisesse, Jó diria: vocês fizeram muito mal para mim. Mas era Deus que estava repreendendo eles. Foi Deus que pagou, Deus que mostrou para os amigos de Jó, que Jó era fiel, reto, temente, que Jó era diferente. E o próprio Jó, depois de orar, aí que nós vamos contemplar Deus virando o seu cativeiro. Se ele, quem sabe, fosse pagar com a mesma moeda, Deus não tinha agido da forma que ele agiu na vida dele. Existe circunstância que a gente quer fazer do mesmo jeito. E Deus disse: não, você é diferente. Jó aqui no capítulo 42, ele era diferente. Não era mesmo o Jó dos capítulos 1º, 2º, até o 9. Ele era diferente, porque ele já tinha ouvido falar a respeito de Deus, mas agora ele disse: os meus olhos te viram, ou seja, agora eu sou diferente. Se lá atrás, sem ver, eu já tinha um discernimento do que era certo, do que era errado, imagine agora, imagine diante desta situação que eu estou vivenciando. Jó tinha a vida dos amigos nas suas mãos, mas ele não pagou com a mesma moeda, porque era diferente. Deixa eu te falar algo. Você aí que ficou a tarde ensaiando o que falar de resposta para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, para um parente seu que te insultou, vou te dizer algo, que antes deles te insultar, insultou a Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos as meninas dos olhos de Deus. Então, sabe qual vai ser a sua resposta para eles? Senhor, tu viu o que aconteceu. Os pastores pregaram que o Senhor é sábio. Então o Senhor sabe o que fazer com esses que me dizem ser amigos. Eu deixo para o Senhor fazer segundo a sua vontade, não a minha. Porque de repente a sua vontade é chegar lá, escrachar, falar. E Deus está falando para você da seguinte forma: deixa que eu tenho uma conversa com eles. Porque quem te justifica é Deus, irmão. Não é os seus amigos. O que você falar não vai mudar. Não vai mudar, irmãos. Ou você acha que vai mudar? Vamos lá. Tivemos aí, semana passada, retrasada, uma manifestação em frente ao STF, que estava julgando se as igrejas ficariam abertas ou fechadas, se elas tinham que receber ordem do Estado e município ou do presidente. O que mudou a manifestação na frente do STF? Aqui mudou. As portas continuam fechadas. Não mudou nada. Se todo mundo que foi ali na frente para manifestar dobrasse o joelho e falasse com Deus, porque nós vimos ali na frente muitos pastores de mídia se autopromovendo, chamando a atenção da mídia para A, para B, para C.
foram lá tentar a sua influência, do seu conhecimento, tentaram influenciar os ministros. O que influencia, irmãos? Os poderes das trevas. Entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar com o teu pai, que em segredo ele te ouve e te responde. O que as igrejas nos dias de hoje está acontecendo é mais manobra política, manobra jurídica, massa de manobra, do que joelho no chão. Tem mais atos humanos do que atos do Espírito. São pessoas querendo usar as suas influências de rádio, de TV, para se autopromover. Se as pessoas, nesse período de pandemia, entrassem nos seus quartos, fechassem a porta e orassem, assim como está escrito em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender, eu ouvirei do céu a oração feita neste lugar. O que nós devemos fazer é orar, é buscar. Porque a Bíblia já nos alertou há muito tempo que isso iria acontecer. Que haveriam tempos difíceis. Que haveria tempos tenebrosos. Que haveriam tempos de dores, princípio das dores. É o que a Bíblia diz que ia acontecer. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos teus maus caminhos, então eu ouvirei do céu a oração feita neste lugar. A igreja, irmãos, está perdendo o seu papel de representante de Cristo na terra, para olhar para outros holofotes, que de repente que te dá ibope. Pastor, não fala assim não, o senhor também está sendo penalizado porque a igreja está fechada. Meu irmão, eu estou pregando o evangelho com porta fechada ou na live para você em casa. Essas pessoas que estão falando da igreja fechada, você não vê eles fazendo culto nas praças, você não vê eles fazendo culto na rua, você não vê eles pregando o evangelho, não vê. Você vê manifestando para abrir a igreja, mas a igreja sou eu, a igreja está aberta, irmãos. A igreja é você. Quantas almas você ganhou para Jesus nesse período de pandemia? Ai, pastor. Não é ai, pastor, irmãos. Satanás quer envolver a igreja numa trama política, numa trama jurídica, para ficar debatendo A e B, C e D. Sendo que a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue. A nossa guerra não é contra lá o ministro ou a ministra. A nossa guerra é contra quem de repente entra neles. Principados e potestades. Quando você acha que o seu inimigo do seu lado merece ir para o inferno, porque ele te maltratou, porque ele te humilhou, porque ele fez isso, fez aquilo outro, sabe o que eu falo? Vamos aceitar Jesus de novo? Por quê, pastor? A Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia não diz: ama os teus amigos como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mesmo que o teu próximo tenha feito alguma maldade contra você. E o que nós queremos fazer, o que nós queremos falar, é: fulano de tal me fez mal, fulano de tal me fez tal,
Então, que o Senhor venha agora e mandar ele para o inferno. Eu ouvi esses dias, eu fiquei, irmão, com o estômago embrulhado. Um casal se discutiu, um casal brigou, e aí mandou um áudio dizendo: volta para o quinto dos infernos, seu infeliz. Meu irmão, minha irmã, mandar o seu marido, sua esposa para o quinto dos infernos? Quer aceitar Jesus de novo? Quer aceitar Jesus de novo? Porque de repente você acha que conhece Jesus, mas não conhece. Sabe por quê? Se você conhecesse Jesus, as suas atitudes seriam diferentes. Interessante aqui, Jó ouviu falar de Deus. E foi um homem reto, fiel, temente a Deus e desviado do mal. Aquela mulher do fluxo de sangue ouviu falar da fama de Jesus. Aqui que me chama a atenção, aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar da fama de Jesus. Ela não andava com Jesus, não sabia quem era Jesus. Quando ela ouviu falar da fama de Jesus, ela começou a ter uma outra atitude. E qual foi a atitude dela? Sai da frente, eu quero tocar neste homem. Sai da frente, que eu quero tocar nesse Jesus. Por quê? Se eu apenas tocar, eu ficarei sarada. Se eu apenas tocar, eu ficarei curada. E tantas pessoas que estavam ali com Jesus, exprimiam Jesus, andava com Jesus e não foram curados. É que eles esbarravam em Jesus, né? E a mulher tocou. E ela não olhou para cima, ela quis chegar nos pés dele. E quem quer altura, status, às vezes padece. Mas quem chega embaixo, adorando, ele já tá antecipando o seu milagre antes de chegar. Você, meu irmão, que está em casa, você que está aí se lamentando. Ai, tadinho de mim, tadinha de mim. Levanta a tua cabeça. Deus te chamou para ser diferente e fazer a diferença. Enquanto você ficar achando que você é um coitado, que você é uma coitada, e você mandando as pessoas para lá, para cá, ore por eles. Ore para os seus amigos. Ore para sua mãe. Ore para o seu pai. Para que Deus venha ter misericórdia, Deus venha salvar, transformar, curar, libertar. Enquanto você achar que o seu próximo, que o seu irmão é seu inimigo, tu está errado. As coisas não vão acontecer na sua vida. Jó, mesmo sabendo que os amigos dele estavam errados, a seu respeito, ele não retrucou. Ele não murmurou. Ele não reclamou. E começou a exaltar um Deus que tudo pode. Aleluia. E Deus lembrou daquilo que Jó disse. Deus é sábio. Ou seja, Ele sabe o nosso amanhã. Ele sabe o que vai acontecer conosco lá na frente. E aí, o próprio Deus aqui chama os amigos de Jó e fala assim: ei, você não afrontou lá o meu filho? Você não acusou lá o meu filho? Você não falou algo do meu filho? Sim. Quem vai tratar com você agora sou eu. Tratar E com é bem Jó assim. diferente, né? Nós que temos filhos, quando vamos pensar aqui, algum dos seus amiguinhos bate neles, é os pais que vai lá tomar as dores. Porque eles são incapazes de auto se defender. E aí são os pais que vai tirar satisfação. Ei, até quando? Você vai ficar debatendo, dando ouvidos a quem não merece ouvidos? Porque os seus amigos estão querendo tirar o seu foco, tirar a sua visão, tirar aquilo que Deus tem na sua vida, que é a vida eterna, que é morar no céu. Pare de dar ouvido a quem não merece ouvido e passe a dar ouvido a Jesus Cristo.
que é o autor e consumador da nossa fé. Enquanto você ficar olhando para A, para B, para pastor que te falou algo, o pastor me maltratou, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo, ai, o membro da igreja não me olha, o membro da igreja falou mal de mim. Olha para Jesus, porque foi ele que morreu por você. Quando abrir a igreja, venha correndo para a casa do Pai e dizer: Senhor, eis-me aqui, estava longe, eu fui um filho pródigo, que há tanto tempo caminhei longe da tua presença. E quando eu até queria voltar, a igreja estava fechada. Mas agora eis-me aqui, papai. Eis-me aqui. E do teu pé jamais saio, do teu colo jamais largo. Porque é melhor estar um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Tiver a oportunidade de ir para a igreja, vem para a igreja. Pastor, são 25%, mas venha ser um dos 25%. Tivemos aí a semana passada, ou retrasada, onde a igreja foi permitida abrir um dia. Um domingo. Quem veio naquele domingo, saciou a sua sede. Quem não veio, perdeu. Pastor, mas e se eu for e já der 25%? Os portões vão fechar. Mas pelo menos você tomou uma atitude e saiu da tua casa. E disse: eu quero mudança. E se você for um dos 25% que estiver dentro da casa do Senhor, aproveite esta chance, aproveite este momento, aproveite, porque nós não sabemos quanto tempo nós poderemos adorar o Senhor novamente dentro do templo. Pastor, Adore ao Senhor, adore ao Senhor, pare de dar ouvido que o diabo está falando. Sabe por quê, irmãos? O diabo fala: eu vou te matar. E você que, menos avisado, que não lê a Bíblia, aí você sai correndo: o diabo disse que vai me matar. Se você leu a Bíblia, você vai dizer: qual é a função principal do diabo? Roubar, matar e destruir. É verdade. Mas e qual é a função principal de Jesus Cristo? Ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Você tem medo do que o diabo está falando, mas não teme a Jesus que ele está falando. Irmãos, eu e você somos filhos de Deus. Temos um reino à nossa espera. Aonde nós estaremos ceando com Ele para sempre. Tudo isso aqui, depois você vai ter a oportunidade de perguntar para Ele, dizendo: Senhor, o que o Senhor quis nos ensinar que de repente nós não aprendemos no meio de uma pandemia? O que o Senhor quis me falar que eu não ouvi? O que o céu falou e eu não entendi? Até uma empresa de previsão do tempo, chamada Clima Tempo, ela usava um slogan: o céu fala, nós entendemos. Se vai chover, se não vai chover. E você tem autoridade, você tem acesso ao Pai, de ouvir Ele falar com você, e você não entende. Ou melhor, finge que não entende. De repente está fingindo que não está entendendo. Por quê, pastor? A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem a permissão dele. A Bíblia também diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama e serve a Deus. Aí a pergunta é: Deus, o que coopera para mim? As igrejas fechadas. Deus,
O que coopera para mim esta pandemia? O que coopera? Nós, como os crentes, seremos crentes melhores? Seremos diferentes? Ou seremos os mesmos? Ou melhor, piores, né? Porque passar uma pandemia dessa e não mudar, irmão, é pior do que o começo. Que eu e você venhamos entender o que Deus quer falar conosco. Porque o Jó, capítulo 9, verso 5, ele conhece o poderio de Deus. E ele disse: Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna. Irmão, você removeu um monte na sua ira? Sabe o que é você remover a mesa da cozinha, o sofá do lugar, na sua ira? Você já fez isso? E de repente tá dando risada junto comigo aqui. Deus remove os montes. Muda de lugar na sua ira. Eita Deus, esse é meu Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Verso 6. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. 7. Quem fala ao sol, e este não sai, e sela as estrelas. 8. Quem sozinho estende os céus, e anda sobre os altos do mar. Meu irmão, é a oportunidade que nós temos de glorificar esse Deus, e saber o poderio desse Deus, e saber o tamanho desse Deus, e saber quem é o nosso Deus. É esse que você acabou de ler, que acabou de entender o tamanho do seu Deus. E a pergunta é: o céu está falando, e você está entendendo? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está dizendo, os céus estão dizendo, a palavra está sendo pregada. E o que as pessoas, o que você mudou, tem mudado neste período? Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos ovelhas do seu pasto. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E de repente, quando começamos lá no capítulo 1, você dizendo: quem foi esse camarada que o próprio Deus deu testemunho de ser reto, fiel, temente a Deus e desviava do mal? E de repente você se perguntou: como é que eu faço para ter essas qualidades de Jó? Reto, fiel, temente a Deus e desviar do mal. É tendo as atitudes de Jó. Eu não estou nem dizendo para você viver o que Jó viveu. Não estou nem dizendo de você passar o que Jó passou. Porque Jó passou o que passou porque Deus permitiu. Jó passou o que passou e ele já era reto, já era fiel, já era temente a Deus e já desviava do mal. Jó não começou a ser fiel, reto, temente a Deus diante da tribulação, não. A tribulação só aperfeiçoou o que Jó era.
A tribulação não desviou Jó. A tribulação, a angústia, não fez Jó murmurar. Não fez Jó querer parar. Não. De repente veio a tribulação na tua casa, a angústia, e você quer parar, largar tudo, sair correndo. Comprar passagem só de ida, sem ter direito a de volta. E Deus está falando com você. Deus está falando com você. Você não pediu para Deus falar? Deus está falando com você. E a fala de Deus é: deixa seus amigos na minha mão. Não vai se contender. Não vai colocar no status lá do Zap: ei, já fui bobo, já fui boba. Agora eu afasto das pessoas. Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado. Cuidado você usar o Zap, o Facebook, o seu status, para acusar outra pessoa, para responder a outra pessoa. Cuidado, Jó não fez isso não. Jó não falou, você perdeu, não deu valor, já era. Jó não respondeu aos seus amigos. Que na verdade, quando eu e você olhamos para uma pessoa dessa, amigos não é. Amigo te levanta, não te derruba. Amigo te estende a mão. Eu e você temos que ser amigos de Deus. Eu e você temos que ser igual a Jó, nas suas qualidades. Jó não titubeou. Jó não caiu na armadilha de Satanás. Não, agora eu vou responder à altura. A altura da mulher do fluxo de sangue foi cair aos pés de Jesus e tocar na sua orla do seu vestido. Ponto mais alto. Ah, Jesus amado. A gente mais aprende do que ensina. A gente mais aprende do que ensina. Quando você está numa sintonia com Deus, Deus fala algumas coisas ao seu coração, mesmo que você naquele momento não entenda. Eu estava, se não me engano, foi na segunda-feira, que eu escrevi no Zap da igreja, pedindo oração, porque o meu coração estava apertado, angustiado. Alguns irmãos me ligaram, oraram comigo, mandou mensagem, mandou oração. E eu perguntando a Deus, que aperto no coração é esse? Que situação era essa? O que estava acontecendo? Na terça-feira de manhã, eu fui visitar um cliente. E eu numa reunião na mesa dele, entrou na sala que eu estava com ele, um dos funcionários dele, tremendo, quase chorando, angustiado, não conseguia nem falar.
Era mais ou menos umas 10h30 da manhã. Quase 11 horas. 11h30. E a notícia foi: olha, naquela outra empresa sua, numa outra cidade, um funcionário subiu no telhado e acabou de cair do telhado e faleceu. Naquele momento, meu coração se dilacerou. E eu falei: Senhor, o que o Senhor quis me dizer que eu não entendi? O que eu precisava ter feito que eu não fiz? Mas eu sentia essa angústia. De repente, da esposa perdendo o seu esposo. O filho que não vai ver mais o pai. Aí eu fui entender o porquê do dia anterior, um coração apertado. Eu tenho orado muito para esse meu cliente, para Deus salvar, libertar. Eu tenho orado muito para que Deus venha transformar. Porque eu sei que será um instrumento, uma ferramenta nas mãos de Deus gigante. Tremenda. Mas enquanto isso, nós continuamos orando para Deus salvar, transformar, libertar. E aprendendo com Jó. Jó não respondeu à altura. Jó não ficou ensaiando na frente do espelho dizendo: agora eles vão ver. Agora eu vou falar toda a verdade. Porque eu sou homem, eu sou mulher, eu sou assim. Eu nasci assim. Cuidado. Você nasceu assim, mas quando conheceu Jesus se transformou, não é mais assim. Se você continua assim, porque ainda você não conheceu Jesus. Porque ainda você nem por ouvir falar. Porque uma coisa é você ouvir falar e dar crédito. Que somos nós. É, pastor, é. A Bíblia não diz: felizes sois vós, que não viram e creram. Somos nós, irmãos. E o que você tem feito? O que você tem feito para que Deus venha falar e você entender? Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua noite, seu fim de semana. No domingo às 17 horas. Domingo, 17 horas, nós estaremos na igreja com 25% da capacidade para ceiar, participar do corpo e do sangue do Senhor na igreja. Venha ceiar conosco, venha nos ajudar em oração, venha falar com Deus, porque Deus é infinitamente poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. É o momento da igreja arregaçar as mangas e dobrar os joelhos e pregar o evangelho a toda criatura. Quero dizer para os irmãos que no domingo de manhã teremos a escola dominical online no Google Meet, juntamente com a pastora Luciana. Você que ainda não tem lá o Google Meet baixado no seu celular, a pastora Luciana está aí à disposição para poder ajudar, para que você venha participar da escola dominical no Google Meet, no domingo de manhã,
domingo à tarde, das 17 às 19, nós estaremos na igreja cultuando a Deus, adorando a Deus, adorando este Deus que é sábio, a esse Deus que tem grande poder e autoridade para fazer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Agradeço a Deus por cada irmão, cada irmã que está conosco, que está participando conosco. Você que ainda não é inscrito no canal da igreja, lá no YouTube, Igreja Missionária Pentecostal do Brasil, entra lá, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe as mensagens que nós temos pregado, a palavra, a verdade. Nós não temos pregado outra coisa a não ser Jesus Cristo está voltando. Te prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Eu estou muito feliz com Deus, porque em meio a tanta crise, tantas situações, nós temos visto o agir de Deus em nossas vidas. Você que é dizimista e ofertante, traga o seu dízimo, traga a sua oferta. Nós compramos o terreno aqui ao lado da igreja e nós começamos a fazer o muro de arrimo, a fazer o muro que tinha caído. E nós já compramos o material. Só de material, foram R$9.000 de material. Cimento, tijolo, ferro, areia, pedra. Bloco. Você que é dizimista e ofertante, não estou falando para você fazer nada mais, nada além do que está na palavra. Nós também, em meio a essa pandemia, nós compramos a casa que era da pastora Teresa, onde tudo começou, aonde esta igreja começou, que é a casa de trás da igreja. Nós já compramos esta casa e temos que pagar. Então, nos ajude em oração, ore, divulgue, para que Deus nos dê sabedoria. Deus é sábio de como poder pagar, de como fazer, de como nós podemos honrar este compromisso para com os herdeiros da pastora Teresa, que muito gentilmente aceitou a nossa proposta e nós estamos aí para poder fazer os pagamentos. Estamos apenas esperando terminar um inventário que é feito no cartório, é rapidinho, para que nós venhamos a poder estar fazendo o pagamento da entrada. Mas nós não temos a entrada. Nós temos que pagar a entrada, mas nós não temos a entrada. Pastor, e qual é o valor da entrada? R$100.000. Pastor, o senhor é louco? Sou sim. Louco por Jesus. O que Deus mandar eu fazer, eu faço. O que Deus não mandar eu fazer, eu não faço. Mas eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Nós temos que arrumar R$100.000 de entrada para podermos pagar parte do que nós combinamos para fazer. Eu preciso das suas orações, preciso da sua ajuda. Faça aquilo que Deus colocar no teu coração. Contribua e oferte para o crescimento desta obra. Nós não estávamos esperando, nós não tínhamos programado, até porque nós queríamos que a pastora Teresa ficasse conosco aqui até a volta de Jesus. Mas aprove o Senhor levá-la. E assim como nós acabamos de falar de Jó, quem somos nós para contender com Deus? Essa foi a vontade dele, nós temos que aceitar a vontade dele. E essa casa do fundo da pastora Teresa servirá para nós levarmos todos os departamentos para lá. Nós vamos levar para lá culto das crianças, sala das crianças. Vamos levar para lá, no salão que tem lá embaixo, na garagem, o espaço para os adolescentes fazer o culto.
Então nós estaremos investindo na igreja. E a minha vontade é que lá no espaço que tem, nós vamos fazer, enquanto nós não construímos o grande templo, nós venhamos a fazer uma escola de música, para que as pessoas venham aprender música, não só os membros da igreja, mas como os vizinhos, os adolescentes que ficam na rua do meio aí, para cima e para baixo. Nós investimos em vidas, em pessoas, para que essas pessoas, essas vidas, venham a ser diferentes e fazer a diferença. Oferte, contribua, ore por nós, para que Deus venha nos dar graça, sabedoria, para nós podermos honrar os nossos compromissos, em nome de Jesus. Eu quero perguntar a você que é dizimista, ofertante, procure a nossa irmã Nadir, que é a nossa tesoureira, e faça a sua doação voluntariamente. Não tem nada de valor estipulado. É aquilo que Deus colocar no teu coração. Amém? Encerrando isso, nós aqui estamos terminando o culto desta noite e perguntando: você que não pensava da maneira que Jó pensava, você que ainda não se decidiu por Jesus, ou esteja afastado dos caminhos do Senhor, ou você até tramando vingança, ou você mesmo tramando, pensando em resposta à altura das ofensas que você recebeu, eu quero orar por você. Já disse aqui algumas pregações atrás, quem te justifica é Deus, não somos nós. Quem te justifica é o Espírito Santo, não é você. Você não precisa responder a e B. Deixa que Deus responde. Deixa que Deus trata aqueles que te magoaram, os parentes, os amigos. Deixa Deus fazer. Não retruca não, não conteste não. Não perca a sua energia falando algo que não vai mudar. Mas fale com Deus e Deus irá nessa sua batalha, em nome de Jesus. Tem alguém? Eu quero orar por você. Escreva para nós. Escreva para nós. Pastor, eu estava querendo responder a uma pessoa. Eu ia responder, eu ia fazer, mas o Senhor falou comigo nesta noite. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Você que foi perseguido, perseguida, você que alguém falou mal de você, caluniou, e você disse que não voltaria mais à igreja. Você estava caindo num laço, e você hoje ouviu que era armadilha, e você entendeu. Escreva para nós, amém, uma palavra curtinha, que nós vamos entender que você está pedindo oração nesse sentido. Você não precisa responder a ninguém. Você não precisa responder a ninguém. Deixa que Deus faz. Deixa que Deus trata. Deixa que Deus é o seu advogado. É o seu juiz. E a Bíblia diz para nós amarmos os nossos inimigos e não mandar eles para o inferno. Porque Deus morreu por mim e por você. Nesses dias, não sei se você viu, nós orando por aquele ator Paulo Gustavo, para que Deus venha salvar ele, Deus venha curar ele. Esteve ou está quase morto, nós estamos crendo na recuperação dele. A gente crê que Deus pode libertar, levantar ele daquela maca. Eu creio que Deus vai salvar ele, transformar ele, libertar ele. Se a igreja orar, mas ele fez isso, fez aquilo outro, não importa, irmão. Se nós começarmos a falar o que nós já fizemos, quem somos nós? Quem é justo, como diz nosso irmão Jó, na presença de Deus? Independente do que seja, irmãos, nós temos que orar para que Deus venha salvar, curar e libertar. Esse é o papel da igreja. Eu quero orar
por você. O Espírito Santo. Temos aqui já 1, 2, 3 pessoas escrevendo amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. E falando com você aqui, Deus colocou algo no meu coração para fazer esta semana. Depois eu conto para os irmãos, ou os irmãos vão ver o que Deus colocou no meu coração hoje. Mas eu creio que Deus pode salvar, libertar. Se tiver mais alguém nesse sentido, que o Espírito Santo, que queria responder à altura, que queria brigar, que queria falar, porque pessoas te machucaram, te feriram, e você estava pronto para responder, e a sua resposta vai ser boca fechada. A sua resposta vai ser exaltar o nome do Senhor. A sua resposta vai ser exaltar o nome daquele que vive e reina para sempre. A sua resposta vai ser exaltar o Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero orar por você. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas dizendo: eu me encontro nessa situação, mas Deus hoje falou comigo e eu vou tomar a minha atitude de ficar quieto, de não responder. Mas não é responder e ficar de boca fechada. É não responder e exaltar o Senhor. Essa foi a receita. É não responder e falar com Deus. É não responder e adorar a Deus. É não responder e clamar a Deus. Que os irmãos irão ter recompensa dos céus em nome de Jesus. Ô Espírito Santo. Tem aqui mais um irmão dizendo: amém, pastor, preciso muito desta oração. Eu creio, não foi à toa que Deus colocou em nossos corações esta mensagem da maneira que foi ministrada nesta noite. Louvado seja ao Espírito Santo. Glória a Deus. Ô Espírito Santo. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas dizendo amém. Eu ia responder, eu ia magoar alguém, eu ia falar a verdade. Irmão, o que mudaria na vida de Elifaz ou de Bildade ele falar a verdade? Oh Espírito Santo. Oh Rabanaço e Decantarabás. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Rabanaço e Decantarabás. Oh Espírito Santo. Rabanaço e Decantarabás. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Eu sinto a tua presença, Senhor, neste lugar. Oh aleluia. Oh, aleluia. Nós temos 11 pessoas dizendo: eu ia tomar uma atitude diferente, mas hoje eu vou exaltar o nome santo do Senhor e vou deixar para Deus responder aos meus amigos, seja no trabalho, seja no emprego, seja para um parente ou para um vizinho. Eu só vou adorar a Deus. A resposta aqui, irmãos, não é ficar de boca fechada. A resposta aqui é de adorar a Deus. É de engrandecer o nome do Senhor, enquanto você está sendo humilhado, enquanto está sendo criticado, e você estará adorando ao Senhor. Porque enquanto você adora, Deus age. Enquanto você adora, Deus responde. Enquanto você adora, Deus vai lá e cuida dos teus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fecha os teus olhos, vamos orar. E Deus vai responder. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, despedaçando os ferrolhos de ferro e te dando a vitória, porque Ele é Deus e esse é o Deus que nós pregamos. Pai, visita cada um dos teus filhos, Senhor, nesta noite.
que disseram: Senhor, pastor, eu preciso muito desta oração. Pastor, eu preciso desta oração e eu creio. Oh, Espírito Santo, este irmão que está sendo humilhado no seu trabalho, entra, Senhor, com a tua sabedoria, porque o Senhor é sábio. O Senhor sabe o que fazer, o que não fazer. Porque muitas das vezes, quando nós queremos agir, nós maltratamos, nós machucamos, nós ferimos. Mas o Senhor vai com a tua mão potente, de poder e de glória, curando, salvando, restaurando, transformando, batizando com teu poder e a tua glória. Pai, visita cada um dos nossos irmãos. Visita, Senhor, a cada um dos nossos irmãos. Visita, Senhor, nosso irmão José Veraldo. Visita, Senhor, nosso irmão Marcelo, Senhor, de Capivari. Visita, Senhor, nossa irmã Ana Rita, nossa irmã Josefa, nossa irmã Solange, nossa irmã Marilu, nosso irmão presbítero Fábio Misael, ô Espírito Santo, nossa irmã Maria Helena, nossa irmã Fabiana Pares, ô Espírito Santo, Pai, a atitude deles hoje, Senhor, é de fazer igual Jó fez, é te adorar e te exaltar, e bendizer o teu santo nome, mesmo sendo criticado, maltratado, ferido, eles estão te adorando, Senhor. Advoga as causas dos teus filhos. Joga por terra, Senhor, todo embaraço. E que o inimigo seja envergonhado, Senhor, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor. Também te peço, Senhor. Visita, Senhor, daquele ator Paulo Gustavo. Salva ele, transforma ele, cura ele, batiza ele com o Espírito Santo, Senhor, e com fogo, para a honra e glória do teu nome. Porque, Senhor, eu imagino ele salvo, eu imagino ele crente. Quantas pessoas eles vão poder ganhar para o teu reino, Senhor? Visita todos quantos estão com Covid, Senhor. O irmão Adenir, Senhor, lá de Valinhos, que teve o quadro de piora, Senhor. Pai, ele estava recuperando bem e de repente teve um quadro de piora na Covid. Visita ele. Assim também a nossa irmã Maximínia, mãe da Tracy, visita ela, Senhor. A nossa irmã Valquíria, visita, Senhor, visita pelo poder da tua palavra, cura, visita os hospitais, Senhor, os médicos, os enfermeiros, os maqueiros, os faxineiros, os seguranças, Senhor, todos quantos trabalham no hospital, visita eles, cura eles, liberta, Senhor, que praga nenhuma chega à tua tenda. Pai, visita ele para a honra e glória do teu nome, é o que eu te peço, Senhor. Visita os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe, rique e abundantemente, que os céus possam, nesta noite, falar e você ouvir a voz de Deus. Assim como você já ouviu a voz de Deus nesta noite. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Domingo à tarde, às 17 horas, estaremos aqui na sede, ceando com os irmãos no culto de Santa Ceia, assim também como lá no Vila Georgina, o pastor Mariano estará fazendo a Santa Ceia lá também. Que Deus abençoe todos quantos. A pastora Rosa do Maracanã tem total liberdade para tomar a decisão que a irmã achar melhor, assim também lá no São José. Lembrando que os cultos terão que terminar às 19 horas. Pode começar até às 16 se quiser, às 15, mas tem que terminar às 19. Que Deus abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tenda as tuas mãos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Nós digamos amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obediência, quero. Sacrifício, não. Que Deus abençoe rica e abundantemente. No domingo à tarde, estaremos todos aqui às 17 horas, 25% da capacidade da igreja. Chegue cedo para você ter o teu lugar em nome de Jesus.